Fear.com. Agora eu fiz assim, tu fez assim. Tá, não tem... Boa noite, galera, eu sou Elaine Flores. E eu sou o Rod Flores. Bem-vindos ao nosso canal Fear.com. Pessoal, hoje a gente vai contar a história de Anneliese Michael. Pra quem não conhece, Anneliese Michael foi quem baseou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Fica aí a dica de filme de terror pra hoje. A gente não vai falar sobre o filme, a ideia do vídeo hoje não é contar sobre o filme, e sim falar sobre a história dela. Na verdade, debater um pouquinho sobre a história dela, debater as nossas opiniões. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu quero pedir para que vocês fiquem até o final assistindo, porque no final a gente tem uma surpresa, que são os erros de gravações do nosso primeiro vídeo. Não assistiu ainda o nosso primeiro vídeo? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, assiste o primeiro vídeo e fica até o final desse, porque os erros de gravações estão bem legais. Então, começando a contar essa história aí. Anneliese Michael era uma jovem alemã que nasceu no ano... Anneliese Michael era uma jovem alemã que nasceu em 21 de setembro de 1952. Tinha uma vida totalmente normal e foi sempre educada muito religiosamente desde pequena, por vir de uma família religiosa. A gente vai poder ver uma foto dela aí quando pequena. A vida da Anneliese mudou completamente de uma hora para outra. De repente tudo começou a mudar. Um belo dia do ano de 1968, ela começou a tremer e se deu conta que não tinha controle do próprio corpo. Foi tão forte o que aconteceu com ela que ela não conseguiu chamar os pais e as irmãs para ajudá-la. Ela acabou tendo que ir ao médico, né? E na clínica psiquiátrica, o psiquiatra, então, que atendeu ela, diagnosticou ela com o grande mal da epilepsia. Devido a esses fortes ataques epiléticos e a depressão que veio logo após, Anneliese foi internada por um tratamento no hospital. Foi internada por um período curto, mas a partir daí a vida dela mudaria drasticamente, né? Exatamente. Pouco depois de começar os ataques, Anneliese começou a ver imagens diabólicas durante suas orações diárias. E aí era em volta em torno de 1970, enquanto os jovens desfrutavam da liberdade na época, né? E Anneliese estava atormentada com a ideia de estar possuída. Parecia não ter outra explicação, as imagens que apareciam enquanto ela rezava. Para ela, então, a única explicação dela estar vendo aquelas imagens diabólicas era o fato dela estar possuída, né? E como se não bastasse, ela começou a ser perseguida por vozes que diziam para ela, que ela ia arder no fogo do inferno. Ela chegou a mencionar sobre esses demônios com os médicos uma única vez em que ela procurou os médicos e ela explicou que esses demônios estavam dando ordens para ela. Alguns médicos acharam que era loucura, outros zombavam do que ela dizia e o restante dos médicos se mostraram incapazes de ajudá-la, ou seja, lavaram as mãos. Diante disso, Anneliese perdeu completamente as esperanças de que a medicina pudesse ajudá-la. Então ela ficou totalmente desmotivada com a ajuda médica por tudo o que aconteceu quando ela foi procurar os médicos, né? Exatamente. Logo depois disso, começaram as buscas por ajuda de religiosos, né? Então, no verão de 1973, seus pais visitaram diferentes pastores, padres, solicitando um exorcismo. Seus pedidos foram recusados e recomendaram que Anneliese, agora com 20 anos, devia seguir com seu tratamento médico. A explicação dada é que o processo pelo qual a igreja comprovava uma possessão era muito restrito, né, pessoal? Essa forma de ser restrita, eles tinham que pedir a autorização do bispo, que não podia provar esse exorcismo. Era requerido que alguns fatos já tivessem acontecido, como por exemplo... Fato esses, então, que tinha que ser aversão por objetos religiosos, né? Falar em idioma que a pessoa desconhecesse, ou seja, ela tinha que falar num idioma que não era o idioma dela, e poderes sobrenaturais. Somente diante dessas comprovações, então, poderia ser autorizado um exorcismo. Em 1974, Anneliese passou a ser supervisionada por um pastor, Ernest Alt, que também solicitou a permissão para realizar um exorcismo. Então foi até o bispo e solicitou a permissão para que fosse feito, né, um exorcismo. Só que mais uma vez essa solicitação foi recusada e novamente ela recebeu uma recomendação. A recomendação de que ela deveria seguir um estilo de vida mais religioso e com
com isso com o propósito de encontrar a paz. Então foi recomendada para que ela procurasse mais a religião, procurasse mais a fé dela, para que ela pudesse encontrar essa paz. Só que não aconteceu, os ataques não diminuíram, pelo contrário, a conduta dela se tornou mais agressiva, os ataques se tornaram mais agressivos e as coisas só pioraram, né? Exatamente. Na casa dos seus pais, ela insultava eles, batia, mordia os outros membros da família e recusava-se a comer, porque os demônios proibiam ela de comer. Era estranho. Dormia no piso gelado da casa, comia aranhas, moscas e carvão, e tinha começado a beber sua própria urina. A vizinhança toda escutava a Annelise a gritar por horas, enquanto quebrava os crucifixos que encontrava pela frente. Destruía as pinturas com a imagem de Jesus, até que iniciou a cometer atos de automutilação e a andar nua pela casa fazendo suas necessidades, independente do lugar onde ela estivesse. Então, quer dizer, começaram a acontecer coisas bem fortes com ela aí nesse período, né? Depois que tudo isso aconteceu, depois de realmente verificar que algo muito estranho estava acontecendo com ela, né? Em setembro, então, de 1975, o bispo da cidade ordenou ao padre Arnold Hens e ao pastor Ernst Alt, me perdoem se eu não estiver falando o nome deles corretamente, né? Mas o bispo, então, ordenou eles a praticar o grande exorcismo, o Rituale Romanium. Então foi ordenado que fosse praticado esse exorcismo com a Annelise e determinou que ela deveria ser salva dos vários os demônios que a habitavam, incluindo Lúcifer, Judas, Nero, Caim, Hitler, Flashman, um curandeiro do século XIX e algumas almas atormentadas que se manifestavam através dela. A partir desse momento agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a Annelise estava doente. Acho que a Annelise não estava possuída. Um ponto que me chamou muito a atenção aí nesse caso, a gente é leigo para falar do assunto, mas a gente lê, a gente estuda um pouquinho sobre o caso para poder vir aqui e falar, é que o que a gente sabe sobre o exorcismo, qual é o ponto auge do exorcismo, o ponto que é possível salvar a pessoa, é quando o demônio manifesta o seu nome, né? Só que no caso da Annelise, ela já estava dizendo os nomes, então, quer dizer, seria um exorcismo relativamente fácil? Né? Então, eu acho que a Annelise estava doente. Acho que ela não estava possuída. O que aconteceu então? Em setembro de 1975 até julho de 1976, um período em torno de 10 meses, eles praticaram entre 1 a 2 sessões de exorcismos por semana. Os ataques de Annelise eram tão fortes que às vezes precisava de ser segurada por 3 homens. Essa evidência, assim, pessoal, de 3 homens segurar ela, prova um pouco que poderia ser um ataque possessivo, né? Inclusive tiveram que amarrá-la algumas vezes. Durante esse tempo, a Annelise regressou à sua vida normal, parecia normal até um certo ponto. Ela fez exames finais na academia da pedagogia e regularmente ela ia à igreja. Aparentemente ela tinha voltado a uma vida normal, né? Então, só que não foi o que aconteceu, né? Logo depois, os ataques voltaram. O que aconteceu? Ela paralisava completamente o corpo e caía inconsciente logo depois. Volta a minha teoria de que essa moça estava doente. Ela procurou os médicos anos antes. E quando ela procurou os médicos, não foi muito satisfatório para ela. O que ela fez? Ela largou a medicina, ela não quis um tratamento. Ela ficou todo esse período sem nenhum tratamento. O que leva a crer que isso só aumentou, que o quadro só se agravou. Esse quadro de epilepsia, esse quadro de talvez uma esquizofrenia só tenha se agravado, né? Só que o exorcismo continuou por muitos meses ainda, e sempre com as mesmas orações. Por várias semanas, a Annelise se recusava a comer, os joelhos dela chegavam a sangrar pelas flexões que ela fazia obsessivamente durante cada sessão de exorcismo. Durante esse período dos exorcismos foram feitas mais de 40 gravações durante todo esse processo, que o propósito era preservar os detalhes, então comprovar esse exorcismo que estava sendo feito. Exatamente. No último dia do rito do exorcismo, foi no dia 30 de junho de 1976, quando a Annelise já sofria de pneumonia, havia emagrecido bastante e estava com uma febre muito alta e totalmente exausta, né?
A última coisa que a Annelise disse aos seus exorcistas foi a seguinte: por favor, roguem pelo meu perdão. E virando-se e recostando a cabeça no ombro da mãe, ela disse: mamãe, estou com medo. Anna Mitchell, que era a mãe dela, fotografou a morte de sua filha no dia seguinte. Era 1º de julho de 1976, exatamente ao meio-dia. O pastor Ernest Alt informou as autoridades e o promotor geral começou a investigação imediatamente. Pois é, né? Algo deveria ser investigado, né? Afinal de contas, ela tinha morrido aí sem... precisava ter diagnosticado uma causa, né, dessa morte. Os promotores, então, levaram mais de 2 anos para conseguir a acusação dos exorcistas pelo homicídio de negligência. Por que demorou tanto tempo? Porque tinha que ser respondida 2 perguntas. Perguntas essas que eu me faço a vocês, faço a você, Rode. O que causou a morte de Annelise Michael e quem era o responsável pela morte dela, né? Exatamente, Elaine. Respondendo a tua pergunta, de acordo com as evidências forenses, ela morreu de fome. E os especialistas afirmaram que se os acusados a tivessem forçado a comer 1 semana antes de sua morte, Annelise poderia ter sido salva. Os exorcistas trataram de provar a presença de demônios, mostrando as gravações dos estranhos diálogos, quando demônios discutiam qual deles iria deixar o corpo de Annelise. Como assim? Quer dizer que a Annelise estava possuída por demônios que brigavam para saber qual que ia sair do corpo dela. Eu acho que isso aí... não posso dizer fantasioso porque ela sofreu bastante, mas eu acredito que ela estava doente. Mas tinha um deles, né, que se chamava a si mesmo de Hitler, falava com sotaque carregado. O Hitler, para algumas pessoas sabem, outras não sabem, ele não era natural da Alemanha, né? Ele tinha nascido na Áustria. Então, quando ele falava com sotaque carregado, ele falava com sotaque carregado austríaco. Então, isso dava a entender que realmente era o Hitler que estava falando, não a Annelise. O fato é que nenhum dos presentes durante o exorcismo teve a mínima dúvida da autenticidade da presença desses demônios. Então, na minha opinião, eu acredito, claro, que houve negligência no caso da Annelise, dela ter morrido com fome, né? Ter passado tantos problemas, principalmente físico, mas eu acredito, sinceramente, que ela também tinha problemas espirituais, ela tinha demônios próximo dela. É a minha opinião. Galera, o que aconteceu é que logo depois disso, né, então os psiquiatras, foi chamado psiquiatras para depor, né? Então logo depois disso, psiquiatras foram testemunhar e eles disseram que os padres tinham dado para Annelise o conteúdo das condutas psicóticas, ou seja, eles tinham alimentado na Annelise isso que ela acreditava. Essa possessão demoníaca que ela acreditava. Quer dizer, ela tinha sido encorajada a crer nisso, né? E eles declararam também que esse desenvolvimento sexual instável que ela tinha se dava justamente pela epilepsia que tinha avançado uma psicose. Então, o que a gente pode entender? O que eu acho daí, né? O que dá para tirar do que os psiquiatras falaram? A gente não é leigo no assunto para falar, mas se a gente ler um pouquinho da parapsicologia, a gente sabe que a mente é capaz de produzir fenômenos se tu crer muito naquilo ali, se tu acreditar muito, se tu ter certeza daquilo, a tua mente pode produzir certos fenômenos, né? E eu acredito que foi o que aconteceu com a Annelise, e ela foi alimentada de que realmente era isso que estava acontecendo, então ela acreditou nisso, ela acreditou muito que isso estava acontecendo com ela, e acabou desenvolvendo esses fenômenos, o que para mim não passava-se de uma doença, ela estava doente. E aí, o que aconteceu logo depois disso? Então eles foram sentenciados a 6 meses de prisão com liberdade condicional. O veredito incluía a opinião da corte de que os acusados, ao invés de propiciar um tratamento médico,
que a garota precisava na época, decidiram por práticas supersticiosas, fanatismo religioso, né, pessoal? O que agravou e já a crítica condição de Annelise. Pois é, né? E aí, o que a gente pode tirar dessa história, né? Ela foi negligenciada, né? A história, então, gerou uma grande repercussão na cidade, né? Isso foi falado durante muito tempo sobre esse caso. Para vocês terem ideia, o cadáver dela foi exumado 11 anos e meio depois dela ter sido enterrada, para confirmar se realmente o corpo havia se decomposto e se estava sob as condições normais, né? Então, quer dizer, falou-se muito sobre isso ainda, né? Atualmente, a sepultura dela permanece sendo um local de peregrinação para rezar o terço por aqueles religiosos, né, que acham que ela lutou bravamente contra o demônio. Numa das raras aparições da mãe dela e do padre, que foi em 2008, foi a última vez que se teve notícia da mãe dela, depois de uma missa dominical, ela falou com a imprensa. Coisa rara também, porque a mãe dela não falava muito com a imprensa. E ela disse à imprensa que não se arrepende do que fez e que era o que tinha que fazer para combater o mal. Então, a gente não sabe depois disso, a gente pesquisou, mas não achou nada sobre a mãe dela, não sabe se está viva ainda ou não, mas a mãe dela tem a convicção, tinha essa convicção de que tudo que podia ser feito foi feito. Fica a minha opinião de que essa moça estava doente, essa moça morreu de fome, essa moça morreu negligenciada. Eu acho, não que eu não acredite que isso possa acontecer, mas no caso específico dela, eu acho que essa moça estava doente, que infelizmente faltou aí atendimento médico. Pois então, como a Elaine falou, a opinião dela, ela acha que realmente ela estava doente, né? A minha opinião é um pouco diferente da dela. Houve a negligência mesmo de não darem comida para ela, não forçarem ela a comer, e ela acabou morrendo de fome, mas também tem diversas evidências, principalmente nas gravações de áudio, né, que comprovam que ela estava com problema espiritual, né? Então, as vozes, o sotaque, quando ela falava como fosse o Hitler, né, tem a força que ela utilizou contra 3 homens. Então essas diversas evidências, para mim, comprovam que ela estava num ataque possessivo, que tinha algo próximo dela. Então a minha opinião é que ela estava num ataque possessivo. E vocês, galera, qual é a opinião de vocês? Então comentem aqui embaixo no vídeo, digam pra nós qual é a opinião. Vocês concordam com a minha opinião, concordam com a opinião do Rod? É importante que vocês comentem aqui pra nós. Não desliguem ainda, não esqueçam que vai ter os erros de gravações agora, pra descontrair um pouquinho. O vídeo foi um pouco pesado, a história é bem forte, né? Mas os erros de gravações do nosso primeiro vídeo vão estar aqui, logo após agora. E se você não viu o primeiro vídeo ainda, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Assiste o nosso primeiro vídeo, que também tá muito interessante. Curte esse vídeo se você gostou. Se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando os nossos vídeos. E nos sigam nas redes sociais. É isso aí, galera. Uma boa noite e até mais. Até logo. Tchau, tchau. Olá, galera. Eu sou Elaine Flores. E eu sou o Rod Flores. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso canal. Fear.com. Ficou bem legal, né? Olá, galera. Eu sou Elaine Flores. Tu tá mais alta que eu. Por que tu tá sentado em cima das pernas? Que caralho esse homem, né? Sim, é. É lá o anão. Agora sim.